Em todos os momentos da história da Igreja de Deus aqui neste mundo, a Igreja, o povo de Deus, passou por altos e baixos. Em todos os momentos, Deus esteve com a sua Igreja. Ele nunca abandonou a sua Igreja, em momento algum. Quando esta o abandonava e se entregava à prática da idolatria, Deus criava meios para tornar a trazer o seu povo de volta. Hoje, nós vamos falar sobre o remanescente. Deus sempre teve um remanescente em todas as eras da sua igreja. Mesmo nos momentos mais críticos, quando aparentemente a igreja havia fracassado, havia falhado, havia sido destruída, Deus sempre tinha um remanescente. Oremos. Querido amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por ter nos escolhido para um dia morar nas mansões eternas. Pela Tua graça e pelo sangue do Cordeiro, um dia nós vamos adentrar pelos portões da eternidade e morar para sempre contigo, Senhor. Obrigado por ter comprado a nossa salvação, o passaporte para o céu, por meio do grande sacrifício que o Teu Filho fez por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Obrigado por ter entregado o Teu Filho por nós. Ajuda-nos, Senhor, agora a amar a Ti, acima de tudo, amar o Teu Filho, andar de acordo às instruções do Teu Santo Espírito. Abre nesse momento a nossa mente, nos concede sabedoria, unge-nos com Teu Santo Espírito e desvenda diante de nossos olhos os mistérios da Tua palavra. Obrigado por ter deixado escrito que a Tua igreja triunfará. Eu te pedimos e te agradecemos tudo isto pelo sangue do Cordeiro. Amém, amém, amém. A palavra remanescente significa resto, sobra. É aquele que resta, é aquele que sobra. Por exemplo, quando a gente vai para o capítulo 6 de Gênesis, a gente percebe que a corrupção tomou conta do mundo. O mundo se tornou um campo de batalha e esqueceu de vez totalmente Deus. Por que tudo isso aconteceu? Porque a sua igreja se uniu com o mundo. Toda vez que a igreja deixa a simplicidade do evangelho e se une com o mundo, coisas terríveis acontecem. No caso agora, o corona, é exatamente isso. O terror que está chegando é porque nós, como igreja, deixamos a simplicidade, a pureza do evangelho e mergulhamos fundo nas coisas do mundo, tanto como indivíduo como igreja. E se você ler capítulo 1 e capítulo 6 de Gênesis, a partir do verso 1, diz assim, ó: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Os homens aqui eram o mundo, né? Os filhos dos homens eram o mundo. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E você continua o relato e vai perceber que a partir do momento que os filhos de Deus, a igreja, se une com as filhas do mundo, dos homens, o mundo, a igreja se une com o mundo, coisas terríveis aconteceram. E resultou na destruição do mundo por um dilúvio. Mas Deus sempre tem um remanescente. Ele olhou e viu que Noé era um homem íntegro, justo e temente a Deus. Noé, Matusalém e muitos outros que morreram antes do dilúvio, que ajudaram a construir a arca e ajudaram a divertir o mundo, era o remanescente de Deus. Noé e sua família.
se tornou o resto, a sobra da igreja. Porque a igreja se uniu com o mundo, passou a viver de acordo com o mundo e esqueceu o seu Deus. Mas Deus suscitou um remanescente para que advertisse o mundo, criasse uma arca, criasse um meio para a salvação. Sempre, em todos os momentos. Se você analisar os relatos bíblicos em Crônicas, Segundas Crônicas, últimos capítulos, também o livro de Jeremias, você vai perceber que dentre todos os milhares de Israel que formavam a igreja, bem poucos sobreviveram. Bem poucos foram levados em cativeiro por Nabucodonosor. Esse era o remanescente. Dentre esse remanescente, Deus foi honrado em nações pagãs, no mundo pagão. Entre eles estava Daniel, estava Misael, Azarias, Ananias, Ezequiel e muitos outros. Com o tempo vieram outros. Era o remanescente de Deus, era a sobra, o resto. E se você perceber na destruição, da primeira destruição de Jerusalém, Deus sempre cuida do seu remanescente. Deus tirou eles de lá para que salvasse do terror que estava por vir sobre Jerusalém quando esta fosse cercada por Nabucodonosor. Certo? Deus sempre teve um remanescente. Nos tempos de Cristo, o povo de Israel havia se afastado tanto da simplicidade do Evangelho, tanto da palavra de Deus, criando traduções, tradições para si, que infelizmente Jesus Cristo disse para eles: o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um outro povo. Então, a gente percebe que Jesus Cristo, no decorrer do seu ministério, pregou. E quando ele foi assunto ao céu, foi arrebatado 40 dias depois da sua ressurreição, apenas os discípulos estavam com eles. Poucos discípulos estavam com eles. Alguns deles se tornaram apóstolos depois. E se você perceber, apenas na descida da chuva serôdia, aliás, na chuva temporânea, no dia do Pentecoste, apenas cerca de 120 pessoas estavam ali. É o remanescente, pessoal. O remanescente, ele sempre estará ali. É o resto. É a sobra. Eu convido vocês que abrem a Bíblia de vocês em Romanos. Romanos, capítulo 10. Deixa eu me ver aqui. Desculpe. Romanos, capítulo 9, e o versículo 27, do meado do versículo para o final, diz assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Só o remanescente vai ser salvo. Todas as vezes que a igreja de Deus era entregue nas mãos de uma nação pagã para ser escravizada, era um meio que Deus achava para salvar o remanescente. Salvar o remanescente, não do cativeiro físico, mas do cativeiro do pecado. Porque no sofrimento, aqueles que eram sinceros e fiéis, que estavam indo no caminho após os outros, se alertava, se despertava e fazia as pazes com Deus. E morriam onde eles eram escravizados, muitas das vezes, com Deus. E era salvo.
do cativeiro do pecado. Só o remanescente vai ser salvo. Só o remanescente, gente. Só o remanescente, só o resto, só a sobra. A gente vê no capítulo 12 de Apocalipse 7 fases da igreja. No final de cada fase a igreja se apostata. A igreja se une com o mundo. Mas sempre existe o remanescente. Se vocês analisar bem o capítulo 12 de Apocalipse, os primeiros versos falam do remanescente. Aquela igreja pura, que está sobre a lua, revestida do sol, com 12 estrelas na cabeça, é a igreja remanescente de cada uma das 7 fases da igreja, apresentada no capítulo 12. O verso 3 começa da primeira fase, antes da cruz, e assim vai. E no capítulo 12 e o verso 17, fala do triunfo do remanescente. Você sabe por quê? Porque o remanescente vai triunfar. A gente vê hoje, olha para a nossa igreja. Somos adventistas do 7º dia. E a gente olha e a maioria das pessoas dizem que a igreja adventista do 7º dia hoje é o remanescente. O que você acha? Se ela for o remanescente, todo mundo vai ser salvo, porque a Bíblia afirmou que o remanescente será salvo. Gente, nós como um povo mergulhamos na apostasia. Estamos afastados de Deus. Nós temos uns cultos mecanizados. Nós transgredimos o sábado dentro da igreja. Assistimos pequenos cinemas dentro da igreja. Nós, como povo, estamos apostatados. Tanto a maioria, como o remanescente também está apostatado. Sabe por que a gente não vê isso? Porque no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus Cristo nos revelou porque a gente não percebe que nós estamos afastados de Deus. Olha o que diz aqui no capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3 de Apocalipse e o versículo 15 em diante diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é a última fase da igreja, a fase adventista do 7º dia. Aí aqui diz no verso 17: pois dizes, parece que aqui Cristo descreveu a maneira da gente pensar. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não, nós somos o povo da verdade, nós somos o povo de Deus, nós somos o remanescente. Não é assim que a gente fala? Sabe por que a gente fala? Porque aqui, olha a continuação da revelação de Cristo. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes. Nós não sabemos que somos infeliz, miserável, cego, pobre e nu como um povo. Nós somos como um povo miserável, infeliz, cego, pobre e nu. Como nós somos cegos, a gente não sabe que nós somos assim. Nós pensamos que estamos em cima, por cima, mas somos um povo como qualquer outra igreja, ou pior. Diante de Deus, nós estamos no vermelho há muito tempo, porque nós recebemos uma grande luz. E não estamos vivendo à altura da luz que nós temos e que recebemos de Deus. Na parábola das 10 virgens, Jesus Cristo, ele revelou que o remanescente dos últimos momentos da história deste mundo estaria apostatado, o remanescente, juntamente com toda a igreja.
eu digo que o remanescente está vivendo neste mundo e ele está espalhado em todas as corporações religiosas, inclusive dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós, como um povo, já fomos remanescentes. No tempo da Senhora White, nos tempos dos pioneiros, fomos crescendo. Nós éramos o remanescente, sim, mas hoje não somos mais. Porque existem muitas profecias da Senhora White, da própria Bíblia, dizendo que nós iremos ser terrivelmente sacudidos e milhares dentre nós irão sair. Se eles irão sair no peneiramento, é porque nós não somos mais o remanescente. Deus vai tirar aqueles que não pertencem à sua igreja para apurar o remanescente. Nesse peneiramento, quando Deus jogar para cima a sua igreja e o vento das perseguições vir, vai levar a palha e vai ficar os grãos puros. Esses grãos é a sobra, é o resto. E no capítulo 25, Cristo disse assim, ó, o verso 5, 25 e 5 de Mateus. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui Cristo pega 10 virgens e forma a sua igreja. 5 delas é o remanescente. São as prudentes, mas elas dormem também. Elas dormem. Hoje o remanescente, juntamente com toda a igreja e com todas as igrejas, estão dormindo, estão apostatados, estão afastados de Deus. Ninguém quer saber mais da Bíblia, ninguém quer saber mais de orar, mas Deus tem um remanescente. Assim como você olha para os céus durante o dia e não vê as estrelas, isso quer dizer que elas não estão lá. Assim também é hoje. A gente olha e todo mundo é igual. Não se vê diferença entre crente e mundano. No linguajar, na maneira de se expressar, na maneira de viver, na maneira de se vestir, na maneira de comer, de andar. Ninguém vê mais diferença nenhuma. Porque todos nós, remanescente ou não, estamos mergulhados na apostasia. Mas existe, meus amados, uma profecia lá em Isaías. Você quer ver? Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Capítulo 10 e o versículo 21. E no 22 existe aquelas palavras que Paulo tomou emprestado e disse: só o remanescente será salvo. No 21 está a profecia focalizando para o triunfo do remanescente nos últimos dias. Não da igreja, mas do remanescente. Porque no capítulo 12, o verso 17, que é o último versículo do capítulo, lá diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. A mulher é a igreja. São as 10 virgens. Mas ele não luta, não guerreia contra a mulher, mas contra o resto da mulher. Por quê? Porque a mulher faz as pazes com o dragão. Nós, como igreja, estamos fazendo as pazes com o diabo e com o papado, a Roma pagã e Roma cristã. Nós estamos fazendo as pazes, ninguém prega mais sobre isso. Nós estamos fazendo as pazes. Parece que a gente está dando as mãos para o Papa. Ninguém fala mais sobre essas coisas. Tem gente dizendo aí que não é mais o papado que vai perseguir, porque não sei o quê, porque nós estamos fazendo as pazes com esse dito cujo aí. Tá entendendo? E lá diz que o diabo se ira contra a mulher, mas não persegue. Porque existe um ditado muito certo que diz assim: quando eu não posso com o meu inimigo, eu faço as pazes com ele. Nós estamos igual o povo de Israel. Eu quero ser como as demais nações. Nós estamos querendo ser igual às outras igrejas. Implantando dentro da igreja cinema, seriados. Nós temos quadra de futebol, né, nos pátios da nossa igreja. Pátio, onde a senhora White, pela inspiração divina, diz que é santo. Nem cochicho, nem riso, nem gargalhadas deve haver. A gente tem quadras para jogar bola.
E o jogo hoje é um ídolo deste mundo. Nós estamos apostatados, todos apostatados. É por isso que as nossas igrejas se fechou juntamente com as outras. Porque não somos melhor do que elas. Somos piores devido à luz, a grande luz que temos e não vivemos. E não vivemos à altura da luz que a gente está. Mas a Bíblia diz, tanto aqui em Isaías, quanto o próprio Cristo falou, que o remanescente vai triunfar. O remanescente vai triunfar. O remanescente vai se erguer e vai tomar sua posição diante do terror e vai transmitir o último convite de misericórdia. O remanescente vai se levantar agora e preparar um povo para a chuva serôdia, preparar um povo para enfrentar o juízo dos vivos e preparar um povo para se encontrar com Jesus Cristo muito em breve nas nuvens do céu. Olha a profecia de Isaías, capítulo 10 de Isaías, o verso 21 diz assim: os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Amém, amém e amém. Os restantes vão se converter. Jesus Cristo, falando na parábola das 10 virgens, no cumprimento dessa profecia, ele diz assim: mas à meia-noite houve um grito: eis o noivo, sai ao encontro. E todo mundo se levanta, todo mundo, toda a igreja vai se levantar agora, na hora do reavivamento. Mas nem todos vão ser agraciados pela chuva serôdia, porque na parábola nem todos reabasteceram as lâmpadas. O óleo que estava dentro das lâmpadas é a chuva temporã. É o trabalho do Espírito Santo desde a chuva temporã. O reabastecimento das lâmpadas é a chuva serôdia. Toda a igreja vai se... Como em 1844, no verão. Todo mundo se preparou. No primeiro desapontamento, eles se afastaram e só ficou o remanescente. E foi desapontado no outono de 1844, mas continuaram firme. Teve outro desapontamento, saiu outra parte, ficou o remanescente. O grão puro. É assim que Deus trabalha. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Isaías, capítulo 10. Capítulo 10, verso 21. O 22 diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, sim, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda a terra. E essa destruição que vem, o terror que está vindo, vai fazer com que a igreja se levante e o remanescente apareça. Quando você olha para o céu, você não vê nenhuma estrela, mas elas estão lá. Quando a escuridão começa a cobrir o globo, você começa a olhar e elas começam a brilhar. Aparece uma, vai aparecendo e elas brilham. O terror está chegando. O terror é para fazer, é a escuridão que vai fazer as estrelas de Deus aparecer. Ok? Jesus Cristo falou do triunfo. Vamos para São Mateus 24. Ele falou do triunfo da sua igreja, o remanescente. O triunfo. 24, ele diz assim, o verso 12, 13 e 14, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é a expressão das palavras de Cristo. Essa é uma profecia que está se cumprindo em nossos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É por isso que lá na última igreja, a igreja aos Laodiceanos, ele diz: tu não és frio,
frio e nem quente, tu és morno. Está esfriando, está esfriando, está esfriando. Aí ele diz, no verso 13 ele fala, dá um parecer, dá um conselho para aqueles que um dia vão brilhar no céu como astros, como estrelas, para sempre e eternamente, ele diz. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse, e somente esse, será salvo. É a mesma profecia de Isaías. Ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o restante será salvo. Aqui a gente vê o pecado descendo, entrando nas igrejas, esfriando o coração das pessoas, esfriando o amor de uns para com os outros e esfriando o amor de cada um de nós para com o nosso Deus. Mas existe aqui também, isso no verso 12, no verso 13, existe um pequeno remanescente, uma sobra, um resto, aquele que persevera até o fim, sendo salvo. É a expressão, é a força das palavras de Cristo. E a gente vê na parábola das 10 virgens, o resto entrando pela porta e a porta se fechando. Depois que a porta se fecha, que é a porta da graça, começa então a última batalha, mas nenhum dos filhos de Deus serão desencaminhados mais, porque eles já entraram na porta e a porta já se fechou. É a porta da graça. Esse remanescente que vai triunfar nesses últimos momentos da história são esses aqui de Apocalipse capítulo 12. E o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, mas não foi pelejar contra ela, foi pelejar com os restantes. A expressão é clara, com o resto, com a sobra. Porque o diabo vai lutar contra eles? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? É o dom de profecia, ou o dom profético. A igreja, nesses últimos dias, o remanescente terão profetas. É o dom profético de Deus. Ah, mas se cumpriu, nem Ellen White. Não. A senhora White tinha o dom de profecia. A igreja dos últimos dias terá o dom de profecia, o espírito de profecia, o dom dos profetas. João no capítulo 19, no capítulo 22, deixa bem claro. No capítulo 19, verso 10, ele diz que o testemunho é o espírito de profecia. No capítulo 22, ele diz que é o dom dos profetas. Certo? Então, o remanescente, ele vai ressurgir do meio das trevas. Quando ele ouvir a voz do seu pastor, eles vão reconhecer a voz de Jesus Cristo e vão segui-lo. Vão se levantar. Hoje nós estamos apostatados, estamos dormindo, a gente não sabe de fazer a diferença se a gente é certo, se a gente é certo, se a gente está errado, não. Nós dizemos, eu estou rico, abastado, eu sou a igreja verdadeira, eu sou o povo de Deus, mas a gente não sabe que és um desgraçado, miserável, cego, pobre, nu, e o coronavírus está mostrando isso. Nossa igreja está sendo terrivelmente abalada porque está se perdendo muito. A gente deixou a simplicidade do evangelho e começou a avançar em direção a isso. Isso aqui. Abrimos as portas para o mundão entrar. Por que ninguém mais prega sobre pecado? Porque quanto mais crente entrar na igreja, mais isso aqui tem. E Deus enviou o seu mensageiro para dar um basta em tudo isso. Se você vai para o capítulo 14, existe 3 mensagens angélicas. Uma anunciando a hora do juízo. O juízo tem 2 fases, gente. Essas 3 mensagens já foram pregadas no passado. Isso. Anunciando a hora da chegada do juízo dos mortos. E elas vão ser pregadas agora de novo. Anunciando a hora da chegada do juízo dos vivos. E sabe quem é que vai fazer isso? Somos nós que estamos fazendo? Nós estamos fazendo isso aqui? Sabe como é que nós estamos anunciando o evangelho? Você sabe?
Nós estamos deixando de atingir a razão das pessoas e estamos trabalhando pela emoção das pessoas. E isso é errado. É uma maneira diabólica, satânica de pregar o evangelho. O que foi que Satanás fez com Eva? Ele trabalhou pela razão, com a razão de Eva, ou pela emoção? O que Satanás fez? Despertou o apetite de Eva, não é? Não foi assim? Despertou o apetite? Ela se emocionou, viu ele comendo o fruto, falando, ou ela, que era uma serpente, teve desejo, viu que a árvore era desejável, boa para se alimentar. Não é assim que a gente prega? Não é assim? A gente faz um aglomerado de pessoas, começa a trabalhar a emoção delas, colocando no telão coisas que chamam a atenção, que causa medo, que causa vontade, e empanturramos as pessoas de comida, como o diabo fez. É assim ou não é que a gente faz? Aí se batiza 120 pessoas, 130, mas com o passar do tempo, a emoção acaba. A razão não foi trabalhada, o lado da razão, racional. E entrou 120, sai 121, 122. Você sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos, nosso Deus é Mamon. E Cristo disse que não pode haver uma adoração ao verdadeiro Deus e ao mesmo tempo a Mamon, ao dinheiro, às riquezas. E nós nos tornamos como as outras igrejas. Mas aqui tem 3 mensagens angélicas que já foi pregada no passado, chamando a atenção do mundo do tempo de Guilherme Miller e da senhora White para o juízo dos mortos, e haverá de novamente ser pregada por um remanescente nesses últimos dias, chamando a atenção do mundo para os mandamentos de Deus que está sendo quebrados por eles e também por nós, para o sábado, né? E para a hora do juízo, o juízo dos vivos. E sabe quem é que vai pregar? No mesmo capítulo 14 revela, no verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos. Lembra o que Cristo falou em São Mateus 24, 13, 12 e 13? No 12 ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E no 13 ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aqui quem persevera. Aqui está a perseverança. É o mesmo grupo falado por Cristo. É o remanescente. Aqui está a perseverança dos santos. O remanescente na Bíblia é chamado de santos. 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 E sabe por quê? Porque eles verdadeiramente guardam os mandamentos de Deus. E verdadeiramente têm fé em Jesus. Numa certa vez, no ministério de Cristo, ele fez uma pergunta que não deu resposta. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Aqui está a resposta. O remanescente, que está muito em breve, e hoje está dormindo, mas que muito em breve vai triunfar para transmitir a terceira mensagem angélica. Transmitir ao mundo uma mensagem de terrível repreensão contra a falsa adoração, contra a adoração da besta, da sua imagem e contra o seu sinal. Está aqui. Capítulo 14, o versículo 12. O remanescente vai triunfar. Esse remanescente está dentro da nossa igreja. Está dentro da igreja da Assembleia, está dentro da igreja batista, metodista, de todas as corporações religiosas. É aquele povo sincero, que adora a Deus segundo a luz que recebeu. Aqueles que estão buscando, aqueles que estão orando, aqueles que olham para a igreja e vê o mal
eles sofrem. O remanescente. E são esses que vão receber o selo de Deus. Quando você vai para Ezequiel, capítulo 9, do 4, 5 e 6, você vê que só vai receber o sinal de Deus aqueles que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem. Não é aqueles que cometem as abominações, não. É aqueles que sofrem em ver as abominações sendo cometidas tanto na igreja quanto no mundo. Lembre-se, Jesus está chegando para despertar o seu povo. O remanescente triunfará. Amém.